Capítulo 7. Em 12 meses, você pode mudar tudo, não importa o tamanho da dívida. Chegou a hora da decisão. Sim, já aprendemos as regras do jogo. Discutimos a diferença entre a mentalidade de cada classe social, como empatar o jogo e quitar as dívidas e chegamos à conclusão de que, para conquistar a liberdade financeira, precisamos adotar a mentalidade dos ricos e construir nossos royalties e lucros. Neste momento, você tem o poder de escolher entre tomar uma atitude e colocar em prática tudo o que aprendeu ou ficar paralisado. Não há mais tempo a perder, a mudança precisa acontecer agora. Eu sei que você quer mudar. Pode ser que esteja desesperado por uma mudança, mas pode estar sem forças para dar o primeiro passo. Pode ser ainda que esteja diante do pior inverno financeiro que parece não ter fim, e se questiona se é realmente capaz de ter a tão sonhada liberdade financeira. Eu gostaria de estar na sua frente, olhar nos seus olhos e dizer, você é capaz de conquistar tudo o que desejar neste mundo. Acredite! Vou te contar uma história que aconteceu comigo, logo após 2 anos da minha chegada ao Brasil, acredito que lhe servirá de inspiração. Era uma quarta-feira. Eu estava em um evento em São Paulo. Naquela época, eu morava na periferia de Osasco, em uma casa bem simples, e tinha conseguido comprar alguns móveis. Para você, que vive no seu país, isso parece algo simples e óbvio, mas até então eu não tinha nada. Por volta das 23h30, eu voltava para minha casa e percebi que o portão estava aberto. Entrei, como em um golpe, vi que roubaram praticamente a minha casa inteira, os poucos móveis que eu tinha e os produtos da minha empresa, que me traziam um sustento através da venda. As únicas coisas que sobraram foram as roupas estendidas no varal. Recordo-me como se fosse hoje. Começou a chover e eu estava lá, olhando para aquela cena, que parecia um filme e não a minha própria vida. Eu não conseguia acreditar. Naquele momento, eu estava pior do que no dia em que cheguei ao Brasil. Eu estava na estaca zero novamente, sem dinheiro, sem produtos e sem clientes. Naquele momento, uma única pergunta passava pela minha cabeça, e agora? Talvez você, leitor, também não esteja no melhor momento da sua vida, com dívidas e sonhos frustrados. Naquele momento da minha vida, eu tinha 2 opções. Uma delas é de que eu poderia ter desistido, voltado para Israel e acreditado que o sonho de vir para o Brasil e construir a minha liberdade financeira era apenas uma ilusão. Ninguém da minha família me culparia por essa decisão. Pelo contrário, quando soubessem das minhas dificuldades e de tudo que passei nos primeiros 2 anos, com certeza compreenderiam o motivo da minha renúncia e provavelmente sentiriam muita pena. Posso até imaginar a cena, depois de voltar para Israel, eu, na mesa do jantar com a minha mãe, contando todos os desafios desses 2 anos no Brasil, as dificuldades para me adaptar com a língua e compreender o que as pessoas falavam, dividir apartamento para diminuir o custo da moradia, a geladeira apenas com água, comer pão francês e shakes por muitos dias seguidos porque era mais barato. Tenho certeza de que minha mãe passaria a mão na minha cabeça, me consolaria e diria que eu tinha feito tudo o que podia, que a culpa não era minha, que a vida não era justa e que realmente ser estrangeiro sozinho em um país não era fácil. Eu provavelmente me sentiria bem naquele momento, afinal, nós, seres humanos, temos a tendência de nos sentirmos bem quando os outros sentem pena de nós e compreendem as nossas desculpas. Essa sensação de coitadinho é temporária, dura alguns minutos ou no máximo algumas horas, não mais. E depois do jantar, como seria a minha vida? Eu acordaria no dia seguinte para a mesma realidade de antes de vir para o Brasil. Nada haveria mudado. Hoje, você pode estar enfrentando o inverno mais rigoroso da sua vida, sem conseguir enxergar uma saída, sem forças para fazer as mudanças. Talvez esteja com muitas dívidas, contas atrasadas, recebendo ligações ameaçadoras das empresas de cobrança. Tudo isso abala nosso emocional e nossa confiança, mas agora é justamente a hora de entrar em ação. Meu objetivo é encorajá-lo a vencer, ter as atitudes necessárias para ganhar esse jogo, e não passar a mão na sua cabeça e concordar que você é um coitado, porque você não é. Não importa se o inverno está forte e longo demais, acredite que você vai vencer, entre em ação, porque como diz Jim Rohn, o maior filósofo de negócios de todos os tempos, depois do inverno, vem a primavera, depois da noite escura, vem o nascer do sol. Eu acredito do fundo do meu coração que você é capaz de entrar em ação agora e mudar a sua história. A segunda opção que eu tinha era a opção que você também tem neste momento, que é a de seguir este pensamento, apesar de tudo, não importa quanto minha situação esteja complicada, não importa que ninguém queira me ajudar, não importa nada. Eu vou conseguir, e não tem nada neste mundo que vá tirar o meu sonho de mim. Vou mudar tudo o que for necessário para buscar a vida que minha família e eu merecemos. Essa decisão de recomeçar é, apesar de tudo, o ponto em que muitas pessoas desistem. A escolha não garante que o caminho será fácil. Começar a administrar o dinheiro de maneira diferente não é fácil. Enfrentar as cobranças dos bancos não é fácil. O caminho da mudança muitas vezes será recheado de novas provas e até de muitas desaprovações da sua família e da sociedade. A única maneira de chegar à luz será passando por todo esse caminho escuro. Essa mudança que,
durará 12 meses, será muito importante na sua vida. Garanto que você se tornará uma pessoa melhor, mais preparada, mais sensata, mais consciente da sua realidade e tomará as decisões coerentes com seus sonhos e seu padrão de vida. Será uma pessoa forte, capaz de guiar outros pelo mesmo caminho. Persistir apesar de tudo nos permite ganhar o direito de triunfar. Saber que merecemos a vida que temos, sentir a sensação de ser um vencedor, isso nos dá orgulho e faz tudo valer a pena. A sensação de pena dura alguns minutos. Orgulho de si mesmo dura para sempre. A seguir, quero compartilhar a história de meus amigos Marcos e Mariana. Acompanhei a trajetória deles nos últimos anos, presenciei o pior inverno da vida deles, mas também tive a honra de fazer parte da recuperação e do caminho deles para a liberdade financeira. Eu, Marcos, e minha esposa moramos em Sorocaba e éramos empresários com uma clínica de fisioterapia que atendia 150 pacientes por dia e empregava 19 funcionários. A clínica estava indo muito bem desde o início e todos os meses essa atividade gerava bastante lucro. Sempre tivemos hábitos de consumo e de administração financeira muito errados e dificilmente planejávamos o amanhã. Aproveitando a boa maré da clínica, decidimos concluir a construção da nossa casa, no mesmo momento em que adquirimos um carro de luxo com parcelas altas. Nessa época, a minha esposa passou por uma cirurgia e fomos obrigados a gastar muito dinheiro com despesas médicas. Nossa vida deu uma reviravolta quando a clínica entrou em dificuldades financeiras. A situação chegou a um ponto em que não tinha outra saída a não ser fechá-la. Ficamos com muitas dívidas e sofremos vários processos trabalhistas. Fiquei negativo em 3 bancos e com 4 cartões de crédito com limite estourado. Meu nome foi para o Serasa. Tentei amenizar a dívida em um dos bancos com dinheiro que peguei emprestado da minha irmã. Como não conhecia a regra do tudo ou nada, esse valor foi engolido dentro da conta negativada e a dívida continuou crescendo. E então estava devendo também para minha irmã. Nesse período, os bancos começaram a ligar cobrando, ameaçando confiscar bens que eu nem tinha. Infelizmente, não tivemos orientação de alguém com experiência sobre o que deveria ser feito e entramos em desespero, sem ânimo nenhum para trabalhar e produzir. Nossa família também não teve condições de nos ajudar. Passamos por muitas dificuldades, até para o básico. Nesse momento, nosso amigo Benzuel percebeu o nosso desespero e me perguntou o que estava acontecendo. Quando contei a ele toda a situação, ele me orientou sobre as regras do jogo e como agir. O primeiro passo foi saber qual é o nosso custo de vida. Sabendo isso, passei a viver em um padrão abaixo do que ganhávamos. Outra orientação foi para nunca pagar o mínimo do cartão. Ou paga tudo, ou não paga nada e negocia depois. Paramos de criar novas dívidas com renegociações e nos concentramos em produzir e ganhar dinheiro para guardar. Depois de certo tempo, eu já possuía dinheiro para começar a negociar as dívidas. Comecei pelos processos trabalhistas. 2 anos depois das audiências, as dívidas de R$150 mil já estavam no valor de R$358 mil. Na negociação, expliquei que eu não tinha mais dinheiro e aquilo que eu estava oferecendo era tudo o que eu tinha. Caso eles não aceitassem, eu pagaria outras dívidas. Consegui chegar a um acordo e a dívida reduziu em 80%. Com os bancos, a dívida inicial era de pouco mais de R$20 mil. Depois de 2 anos e meio, o valor já havia ultrapassado R$86 mil. Ofereci R$2 mil. O atendente no banco me respondeu: se o senhor conseguir R$7 mil, nós podemos fechar o acordo. Falei que não tinha mais dinheiro e saí da agência. Em 2 horas, o atendente me ligou dizendo: com R$2 mil fica inviável, o senhor não consegue mais R$500. Voltei para a agência e quitei a dívida. Assim, comecei a negociar com os outros bancos e cartões de crédito e quitei um por um. Não foi fácil. Fiquei com o nome sujo, sem crédito, mas aprendi a comprar tudo à vista. Demorou um tempo para resolver tudo, mais de 2 anos pra cá, já reformei minha casa que ficou 6 anos abandonada e, no mês passado, comprei um carro importado, mas dessa vez, paguei à vista. Compartilhei essa história para você ter certeza de que não importa como a sua situação está hoje. Coloque em prática os ensinamentos deste livro, e daqui a algum tempo, poderá compartilhar sua história e inspirar outras pessoas a vencer como você.